Desde 2021, eu dou uma palestra sobre as habilidades do profissional do futuro. E quando eu comecei a dar essa palestra, eu me baseei em um estudo do Fórum Econômico Mundial, o Future of the Jobs Report, que em 2018 mapeou quais seriam as habilidades mais exigidas até 2025. E é impressionante o quanto eles acertaram. Quase tudo que estava no primeiro estudo de fato aconteceu. A automação avançou exatamente como eles previam. O mercado passou a cobrar exatamente as skills que eles colocaram no radar. E as empresas que desenvolveram seus times com base nesse mapeamento saíram muito na frente. E eles vêm atualizando a cada 2 anos esse estudo e em 2025 o Fórum renovou o estudo novamente, entrevistou mais de 1.000 empregadores no mundo todo e eu fiz questão de atualizar também o meu material. Exatamente porque eu acredito piamente que o que eles trouxeram não é teoria acadêmica, é o que eu estou vivendo aqui dentro da THX na prática nos últimos anos. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque eu não quero que você seja pego desprevenido. E nesse vídeo eu vou desdobrar cada uma dessas skills com plano de ação, com cases reais, um framework que você pode começar a aplicar ainda essa semana. O fato é que não é um conteúdo para você assistir e dizer, pô, legal. É conteúdo para você sair daqui e já aplicar. Para quem não me conhece, eu sou o Laurence Tattari, empreendo há mais de 21 anos e nesse canal eu compartilho coisas que eu gostaria muito que alguém tivesse me contado quando eu comecei. Então, bora lá. Antes de entrar no ranking, um número. 39% das habilidades que você usa hoje no trabalho vão ficar obsoletas até 2030. Não é 2050, não é daqui a 20 anos. Estou falando daqui a 4 anos. 63% dos empregadores já dizem que o maior obstáculo que eles enfrentam não é o mercado ruim, não é a falta de capital, não é tecnologia. É o gap de competências. As pessoas simplesmente não têm as skills que o mercado precisa. Agora deixa eu te dar um contexto disso aqui dentro da THX. Nos últimos 2 anos, eu desconstruí completamente a minha forma de gerir e liderar a empresa. A gente implementou inteligência artificial na nossa operação de cabo a rabo. Nossa forma de fazer gestão mudou, drasticamente. A gente criou um sistema internamente totalmente autônomo. Quase toda a tarefa de baixa complexidade sumiu. E aquelas que não sumiram ainda vão sumir. Isso muda o que eu busco quando eu contrato. Mudou o que eu cobro dos meus líderes e mudou o que eu cobro de mim mesmo. O que o Fórum mapeou encaixou perfeitamente com o que eu estou enxergando na prática. Mas antes de entrar nas skills uma por uma, eu preciso te falar uma coisa que vai mudar a forma como que você vai ouvir tudo que vem a seguir. Das 10 habilidades mais importantes para os próximos anos, 7 são fundamentalmente humanas. São comportamentais, não são técnicas. São as famosas soft skills. O mercado não está pedindo mais robô, ele está pedindo pessoas cada vez mais humanas. Fato é que o mercado só vai conseguir escalar com IA se tiver gente para operar essa tecnologia. E essas pessoas podem ser vocês. Beleza, agora a gente já pode entrar no ranking. Skill por skill, com profundidade. Começando pela número 1, a mais desejada. Pensamento analítico. 78% das empresas consideram isso essencial. Não é mais um diferencial, é quase que uma obrigação. Mas o que é de fato pensamento analítico? Porque muita gente ouve isso e acha que é coisa de cientista de dados ou de analista financeiro, mas não é. É simplesmente a capacidade de decompor um problema, avaliar as evidências disponíveis e tomar uma decisão baseada em dados. Não é em achismo, muito menos em feeling. É em dados concretos. O profissional com pensamento analítico faz o caminho contrário. Ele para, decompõe o problema, olha para cada variável e descobre qual é, de fato, a causa raiz. Isso tudo antes de agir. Quantas vezes você viu um problema ressurgir semana após semana, porque ninguém descobriu o que de fato causava ele? Esse tipo de coisa, quem tem pensamento analítico resolve de verdade. Ele entra no detalhe, na nuance das coisas e resolve de forma definitiva os problemas que geravam tanto estresse no trabalho. Então, toda vez que um problema aparecer, antes de agir, faça 3 perguntas. Qual é a causa raiz, não o sintoma? Quais são os dados que eu tenho para confirmar isso? E quais são as hipóteses que eu preciso testar antes de decidir? Parece simples, mas a maioria pula direto para a solução sem passar por essas 3 perguntas e resolve o sintoma. O problema, adivinha, volta na semana seguinte. E falando em encontrar formas diferentes de resolver problemas velhos, a próxima skill do ranking conecta diretamente com isso.
Porque de nada adianta analisar bem se você não consegue criar uma saída diferente. E essa skill é pensamento criativo. E já aviso, eu não estou falando aqui de ser um artista. Pensamento criativo, no contexto profissional, é a tua capacidade de encontrar soluções novas para problemas velhos. De olhar para um processo que existe há, 2 anos e perguntar, existe uma forma melhor de eu fazer isso? O fórum coloca ela no top 3 por uma razão muito clara. Com o IA automatizando tarefas repetitivas, o que vai diferenciar o profissional humano da máquina é exatamente a criatividade. A IA já faz relatório, ela já responde e-mail, ela já analisa dados. O que ela não faz bem é criar algo genuinamente novo a partir de um contexto único. Então essa é a sua vantagem e você precisa treinar isso intencionalmente. Tá, mas como que eu vou desenvolver isso? Eu vou te falar como a gente faz aqui na THX. Um dos nossos valores é fazemos diferente. Então a gente tem isso muito enraizado. Nós questionamos o tempo todo o status quo. Então a dica aqui é muito simples e qualquer um de vocês pode aplicar já. Reserve 15 minutos por dia para uma prática que eu chamo do e se. Pega um processo do seu trabalho e pergunta: como que eu posso fazer isso diferente? Você não precisa implementar nada. Só o exercício de questionar o óbvio já começa a ativar o teu pensamento criativo. São 15 minutinhos por dia, mas tem que ser religiosamente. Você vai ver a quantidade de oportunidade incremental que você vai encontrar. Só para vocês terem uma noção, usando esse ritual, meu time me deu 806 sugestões de melhoria em 2025, das quais 399 foram implementadas. Sim, eles são pessoas extremamente capazes, mas eles jamais teriam utilizado toda a técnica e conhecimento que eles têm se não tivesse um ritual inegociável e que busca o tempo inteiro desconstruir o modus operandi para construir um ainda melhor. Só para vocês terem uma noção, cada pessoa tem como meta, tá lá no plano de desenvolvimento dessas pessoas, que elas precisam dar pelo menos 2 sugestões de melhorias por mês. Então elas já começam o mês já com o foco de pelo menos 2 ideias durante o mês elas vão ter que dar. E geralmente elas dão mais do que isso. Mas de nada adianta ter clareza analítica e criatividade se você trava quando o plano muda. E já falando da próxima skill, ela foi a que mais cresceu no desejo das empresas na atualização do estudo de 2023 para 2025, que é resiliência, flexibilidade e agilidade. Ela subiu 17 pontos percentuais entre uma pesquisa e outra, o maior salto disparado entre as habilidades mapeadas. Mas você sabe de fato o que o mercado está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que ele precisa de pessoas que não travam quando o plano muda. E ele vai mudar muito e cada vez mais rápido. Então, de fato, isso não é mais uma habilidade, é um requisito de sobrevivência. Nos últimos 3 anos, a inteligência artificial transformou completamente a forma com que todo mundo que trabalha em frente a um computador em uma função mais administrativa executa o seu trabalho. Todo mundo foi ou vai ser obrigado a repensar a forma com que executa essas coisas. E como os modelos não param de avançar, todas as semanas são muitas atualizações, esse processo de desconstruir para reconstruir, ainda melhor, vai se tornar de fato parte do processo. Você nunca mais vai poder se dar ao luxo de se acomodar, de deitar em berço esplêndido. Sendo assim, o profissional que precisa de estabilidade para funcionar, que trava quando muda a ferramenta, que reclama quando muda o processo, esse profissional ele vai virar um risco para as empresas. Não porque ele seja ruim, mas porque o mercado não vai mais permitir profissional e empresa lenta. Trazendo um case pessoal, em 2017 eu pivotei a THX completamente, de uma empresa de transporte analógico para uma empresa de tecnologia conectada à logística. Todo o modelo de negócio simplesmente mudou. E o que separou quem ficou de quem foi embora não foi competência técnica, foi resiliência. Foi a capacidade de abraçar a mudança, aprender o que precisava aprender e continuar entregando mesmo sem ter todas as respostas. Sem dúvida, quem agiu assim teve um diferencial muito grande para o que a gente construiu. A gente aprendeu a fazer no meio do caminho. É o famoso construir o avião em pleno voo. E como eu disse, a verdade dura é que resiliência não é mais um diferencial, ela também se tornou um pré-requisito. Mas fica tranquilo que resiliência, como qualquer outra habilidade, ela também é treinável. E basta que você tenha exposição intencional à mudança. Então não espere o mercado te forçar. Coloque a si mesmo em situações novas antes de ser obrigado. E essa capacidade de se adaptar depende muito de uma outra coisa, de você saber quem você é. E a próxima skill trata exatamente disso, que foi o que o estudo chamou de motivação e autoconhecimento. E essa entra pela primeira vez no top 5, por um motivo que eu acho que muita gente ainda não entendeu. Empresas não querem mais profissionais que só funcionam com supervisão constante. Os líderes não querem mais ser babá de adulto.
querem gente que se autogerencia. Mas para se autogerir, você precisa se conhecer, saber o que te motiva, onde você é forte e onde você precisa de suporte. Saber quando você está no seu melhor e quando você precisa de fato parar. E isso não é conversa de coach. É performance, galera. Quando a gente faz avaliação de desenvolvimento individual aqui na THX, os que mais crescem não são necessariamente os mais talentosos. São os que têm mais clareza sobre si mesmo. São os que chegam na conversa com o gestor sabendo o que precisa melhorar antes de serem cobrados. Que buscam um curso por conta própria antes de alguém direcionar ou mandar. Que exige ter feedback. Isso é autoconhecimento transformado em alta performance. E se autoconhecimento é o mapa, o que vem a seguir é o combustível. A próxima skill é o motor que não pode parar. Curiosidade e aprendizado contínuo. Essa é, sem dúvida, para mim hoje, a skill que eu mais busco na hora de contratar. E presta atenção nisso, galera. 84% dos empreendedores planejam investir em upskill dos seus times nos próximos anos. Ou seja, as empresas querem ajudar o liderado a se desenvolver. Mas o investimento da empresa só funciona se o profissional tiver a curiosidade e o desejo de absorver. Tem uma frase que eu gosto muito da Cris Junqueira, co-founder do Nubank, que ela fala que ela pode ensinar tudo pro time dela, menos a eles terem tesão. E eu acredito muito nisso de verdade. Então você pode ter o melhor programa de treinamento do mundo. Se a pessoa não tem vontade de aprender, cara, esquece. E aqui tem um dado que me deixa muito inquieto. 59% da força de trabalho mundial vai precisar de requalificação até 2030. Ou seja, mais da metade das pessoas que estão trabalhando hoje vão precisar aprender coisas completamente novas nos próximos anos. Uma baita de uma oportunidade para quem está empreendendo no ramo da educação. Então, percebem que aprender a aprender não é uma opção? Quando a gente implementou IA aqui na nossa companhia, eu não contratei ninguém de fora para operar. Quem assumiu foram as pessoas que já estavam dentro, que tinham curiosidade, que foram, aprender antes de ser obrigadas. Já tinha aquele tino, aquele gostinho por tecnologia. Essas pessoas hoje são estratégicas para a empresa, porque elas têm o contexto do negócio e a capacidade de aprender e implementar tecnologia nova. Essa combinação é rara e ela é muito valiosa. Se você está liderando algum time ou está à frente de uma empresa, eu sugiro que você monte um núcleo de implementação de IA. Coloque uma ferramenta como padrão, como Cloud Coworking, Open Cloud, G4S ou qualquer uma delas. Incentive e cobre a galera da ponta a criar seus próprios agentes. Implementação de IA não é um problema do time de tecnologia. Ele tem que ser um desafio da empresa inteira. Mas agora eu preciso te falar de uma skill que quase ninguém ensina direito e que o fórum coloca no top 3 e que a maioria das pessoas ainda confunde demais, que é sobre liderança e influência social. E aqui eu preciso desconstruir uma crença que ainda existe em muita empresa. Liderança não é cargo. Na verdade, nunca foi. Liderança é comportamento. É a capacidade de influenciar pessoas, de mobilizar um time, de fazer com que algo aconteça mesmo sem ter autoridade formal para isso. Eu já vi analista que influenciava mais do que o gestor da área. Porque liderança é quem as pessoas seguem quando tem uma crise, não exatamente com quem tem a caneta. Numa era onde a IA executa cada vez mais tarefas, o que vai sobrar para a gente é justamente isso. É a nossa capacidade de influenciar, de mobilizar, de inspirar as pessoas. E agora eu tenho um desafio para você que não é líder. Identifique uma iniciativa no seu trabalho que ninguém esteja liderando. Uma melhoria, uma solução para um problema recorrente. Um processo que todo mundo reclama, mas ninguém resolve de fato a causa raiz. Assuma, não espere autorização, simplesmente vá lá e lidere. Esse é o diferencial que separa quem cresce de quem fica parado esperando promoção e reclama quando não é o escolhido. E liderança sem empatia é bravata. Então a 7ª skill do ranking é o que transforma comando em conexão, que é a empatia e escutativa. E aqui eu confesso que eu também tenho muita dificuldade. A maioria acha que sabe ouvir, mas ouvir de verdade é diferente de esperar a sua vez de falar. É diferente de já estar formulando na tua cabeça a resposta enquanto a outra pessoa ainda está falando. Escutativa é presença, é estar totalmente focado no que o outro está dizendo, processando, sentindo. Eu aprendi isso em 2021 de uma forma muito simples e muito poderosa. Um liderado me falou que eu precisava escutar para entender e não para responder. E esse aprendizado não mudou só a forma de eu agir no trabalho, mas na minha vida como um todo. O profissional com empatia desenvolvida percebe quando um cliente está insatisfeito antes dele reclamar,
Percebe quando um colega está com dificuldade antes de virar um problema. Percebe quando o time está com moral baixa antes de aparecer nos indicadores. E isso é, sem dúvida, uma vantagem competitiva brutal. E aqui eu vou trazer um desafio para vocês mais uma vez. Na próxima reunião que você tiver, seja com um cliente, com um colega, com um liderado, faça um teste. Não fale nada que não seja uma pergunta nos primeiros 5 minutos. Só ouça, só pergunte. Veja quanto a mais você aprende quando para de falar. E quando a gente fala de conexão humana, tem uma skill que junta o mundo técnico com o comportamental. E ela aparece no ranking tanto como uma habilidade essencial, quanto como a que cresce mais rápido. Então vamos lá para a próxima skill, que é a alfabetização tecnológica. E antes que alguém me diga, mas eu não sou de TI, não quero aprender a codar, calma. Eu não estou falando aqui de programação, eu estou falando de entender como a tecnologia funciona, de saber usar as ferramentas digitais, de não ter medo de aprender um sistema novo. E aqui tem um número que eu acho que pouca gente dimensionou direito. Até 2030, 170 milhões de empregos serão gerados e 92 milhões vão desaparecer. Ou seja, a gente tem um saldo positivo aqui de 78 milhões de vagas novas. Mas essas vagas vão exigir skills que muita gente ainda não tem. A questão é que sim, a tecnologia ela vai criar mais emprego do que vai destruir. Só que apenas para quem estiver de fato preparado. E é exatamente por isso que eu implementei IA na THX. Não para reduzir headcount, mas para criar uma empresa que sobrevive ao que vem pela frente. E se você ainda não começou a implementar nada no dia a dia do seu trabalho, faça o seguinte, escolha uma ferramenta de IA e passe 2 semanas explorando. Não precisa de curso, vai pesquisar no YouTube mesmo, abre, experimenta, erra, aprende. A barreira de entrada é 0. Já o custo de não aprender é muito alto. E para fechar o ranking, eu vou trazer aqui 2 skills que fecham, na minha visão, o ciclo perfeito, o ciclo completo. Que é a número 9, que é gestão de talentos, que basicamente é a capacidade de identificar, desenvolver e reter gente boa. Nessa skill, eu aprendi que líder precisa ter visão, sensibilidade, de enxergar qual que é o superpoder e também a criptonita das pessoas. Porque no fim do dia, uma empresa ela é a soma da ambição, da performance e da felicidade das pessoas que estão dentro dela. Então eu diria que nenhuma empresa vai ter sucesso se a gestão dos talentos não tiver no core da estratégia do negócio. E para fechar, a número 10, que até por sinal é a minha linguagem do amor, né? Para quem já leu o livro 5 Linguagens do Amor sabe o que eu estou falando, que a minha é atos de servidão. Eles elencaram ela como orientação ao serviço. E aqui eu vou ampliar um pouco o conceito. No fim do dia, todo mundo tem um cliente. O financeiro serve ao operacional, o operacional serve ao cliente externo e o RH serve ao time inteiro. Você precisa entender a fundo o que o seu cliente interno e externo espera de você, o que ele está achando do seu trabalho e como que você pode melhorar a experiência de quem é impactado pelo seu serviço. Então, resumindo, o que o Fórum Econômico Mundial está dizendo é que pensamento analítico, resiliência, liderança, criatividade, autoconhecimento, empatia, curiosidade e alfabetização tecnológica estão no ranking das habilidades mais importantes para quem quer despontar no mercado nos próximos anos. E mais uma vez eu reforço que o que vai separar de quem cresce, de quem fica para trás, são habilidades fundamentalmente humanas, que 39% das suas skills vão mudar em 4 anos e que quase 60% da força de trabalho mundial vai precisar de requalificação. Isso não é uma ameaça, muito pelo contrário, galera. Eu acho isso uma baita de uma oportunidade para quem decidir se desenvolver agora, porque o mercado está literalmente se abrindo e acelerando cada vez mais. Eu trouxe esse conteúdo com profundidade hoje porque eu não quero que você seja pego desprevenido. Eu quero que você, de fato, seja um protagonista. Eu quero que quando você sair desse vídeo, você tenha, total clareza de onde você está e aonde você precisa chegar. E, principalmente, por onde começar. E se esse conteúdo fez sentido, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Manda para o seu time, para o seu líder. Manda para quem você quer que cresça junto com você. E se você quiser continuar essa conversa com mais profundidade, deixa de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos. E além disso, eu escrevo toda semana uma newsletter. O link vai estar aqui na descrição. Então se inscreve lá também e até a próxima.